A Ele a glória, a Ele louvor. Tem duas coisas que só pertencem a Deus. Honra e glória é uma delas. Honra e glória é uma delas. Pai, nos dê graça para ministrar a Tua palavra nessa tarde. Você que está aí do outro lado, peça a graça de Deus para ouvir essa palavra. Quero falar com você nessa tarde sobre você, sobre a sua vida. Presta bastante atenção nessa palavra. Não se distraia. Fique atento à palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que muda a sua vida. É a palavra de Deus que mudou a minha vida, que mudou a vida do Adaías, e ela que pode mudar a sua vida. Talvez você está em uma condição de condenado, de pecador, mas Deus muda. A sua condição não muda a sua posição, mas a sua posição em Deus pode, deve mudar a sua condição. O que muda a sua vida não é a oração de alguém, embora seja muito importante. Não é um momento gostoso, não é um sentimento, mas o que muda de fato a sua vida é a palavra de Deus. O que muda a sua vida é a palavra de Deus, entrando no seu entendimento, gerando fé, e essa fé gerando atitude. É isso que vai mudar a sua vida. Meu irmão, se atente para a palavra de Deus. Eu quero te dizer, anota isso. Anota isso, eu estudei essa semana para me falar sobre isso. Deus não faz mágica. Não é como assim? Deus não faz mágica. Por quê? Porque Adaías ele nos deu o manual, a palavra de Deus. Eu vou repetir, Deus não faz mágica. Ele nos deu o manual. Não existe fórmula mágica, mas existe o manual. Se você decidir seguir, vai acontecer o que está escrito. Agora, se você não seguir, você vai ficar à deriva. Preste atenção aqui, vai começar a mensagem. Mateus 6,31, um tema muito relevante. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? É a preocupação da maioria de nós, queridos. A maioria de nós se preocupa com isso. Jesus já falava sobre ansiedade, sobre inquietação. E olha que ele falou isso há mais de 2000 anos atrás. Falar de inquietação nos dias de hoje se tornou até normal. Por quê? Porque as pessoas, nós estamos com a mente acelerada. Nossa mente está sendo todo o tempo estimulado. Nós estamos sendo estimulados para informação de alta velocidade. O bombardeio de informação no celular, na TV, nas plataformas digitais, em todo lugar daí tem uma mensagem. Você vai comprar uma roupa, tem uma mensagem ali na blusa, e o interessante é que a gente às vezes não quer a blusa lisa. A gente quer ela com alguma... A gente quer ser uma propaganda ambulante da marca. Quer dizer, você vê anúncio em tudo. Mensagens todos os dias, várias e várias, competindo pela sua atenção. São milhares e milhares. E muitos desses anúncios, mensagens que você vê, que você lê, que estão competindo pela sua atenção, falam, você tem que me investir. Ei, você tem que me investir. Você tem que comprar esse carro. Você tem que morar naquela casa, porque essa sua não é o suficiente. Você precisa usar esse perfume. Você tem que tomar uma, você tem que tomar esse refrigerante. As propagandas falando para você, mais ou menos, se você não me tiver, você é incompleto. Essa é a mensagem que muitas informações e propaganda deixam no nosso coração. As mulheres então, coitadas. Antigamente, os traços da velhice eram sinal de respeito, de sabedoria. Os mais velhos eram respeitados, reverenciados. A pessoa queria ter cabelos brancos, ela queria ter rugas. Por quê? Porque era sinal de experiência na vida. Hoje não. Hoje não pode aparecer nada. Tem que esticar a pele da cara ali até não sei aonde. Daqui a pouco a pessoa não tem mais expressão facial. A gente não sabe se ela está chorando ou se ela está sorrindo, se ela está triste ou alegre. Por quê? Porque não tem mais expressão. Então, nós, inclusive homens também, agora preocupado demais com a autoimagem, com sobrancelha, com cabelo. Só Jesus na causa. E Jesus já vinha falando é sobre isso que Jesus já vinha falando. Claro, na época dele. Mas se trata disso. Versículo 25.
Por isso não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo. Hoje há um culto ao corpo de uma maneira que tira Deus do centro. Tira Deus do centro. Pelo que haver de divertir, não é a vossa vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que o vestuário? Olha Jesus dizendo, veja, falar isso nos dias de hoje, que você não tem que se preocupar com o que você vai vestir, comer, é um absurdo. Parece um absurdo. Ei, escute, Jesus não está falando que é para você andar de qualquer jeito, não é isso. Não é isso que Jesus está falando, ele está falando das ansiedades, das inquietações, das comparações. Eu tenho falado muito aqui no Falando de Vida sobre se comparar com o outro. Jesus pede para você se comparar com ele, mais ninguém. Você pode ter referência de alguém. Você ficar se comparando. Você tem o seu guarda-roupa lá, aí você quer mais. É disso que Jesus está falando. Não andeis ansiosos, inquietos, cuidadosos, pelo que haver de comer, beber ou vestir. Aí você já faz a compra do mês. Você fica até preocupado ao fazer a compra do mês. Se não fizer, você frustra, fica ansioso, com medo de faltar. Ainda mais se os preços aumentarem das coisas. Aí Jesus está dizendo, ei, não se preocupem com isso. Não gastem a sua energia a ponto de você viver depressivo, ansioso, com medo se vai faltar amanhã. A cada dia basta o seu mal, a cada dia tem uma luta. Olhe para agora e, sabe, nessa época não tinha supermercado, gente. Não tinha nada, as pessoas literalmente tinham que lutar pela sua sobrevivência, era só isso. Eles não se preocupavam com a vaidade, com essas coisas. Embora muitos eram vaidosos, mas não tinha esse cuidado com a imagem, com a reputação. E Jesus está dizendo para eles não se preocuparem. Aí o verso 31, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Quer dizer, Deus sabe de nossas necessidades. O mais lindo aí, Adaías, ele só não sabe como ele supre todas elas. Então Deus só não sabe da sua necessidade, mas ele supre toda a sua necessidade. Aquilo que está faltando para você, que você diz, Deus, eu queria tanto isso, me falta. Na verdade, não te falta, é você que quer. E você não pode colocar o teu desejo à frente da vontade de Deus. É o que muitos de nós erramos. Aí o verso 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aí ele vai repetir novamente, aqui no verso 34, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Olha que ele vem repetindo isso desde o versículo 25 lá. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Olha que proposta de vida, queridos. Olha como Deus nos ensina a viver. Deus nos ensina a viver o dia de hoje, o aqui, o agora. Deus me ensina a não viver só olhando para o passado. Porque eu não posso fazer nada a respeito do que já aconteceu, do que já passou. Ele me ensina a não ficar preocupado com o amanhã, porque ainda não chegou, não aconteceu ainda. Então nós precisamos aprender com Jesus essa proposta de vida que ele faz para nós. Você está vivendo só o agora. Você não vive no passado nem no futuro. Futuro e passado são conceitos. Futuro e passado não existem. O que existe é o agora. O futuro só existe na sua imaginação, o passado na sua memória. Por que você fica batendo cabeça? Porque você passa noites em claros com algo que já aconteceu ou que vai acontecer. Mas o que existe de fato é o agora, é o presente. Então, o que Jesus está falando é, você só vive o agora, preocupe-se com o agora. Não andeis ansiosos, inquietos com o que deixou de acontecer, o que vai acontecer. Até porque, Adaías, essa aqui é uma receita
para a gente viver à base de remédio. Se preocupar com o que aconteceu, o que vai acontecer. A base de ansiolítico para acalmar, para acordar, para dar ânimo, para dar força. É assim que muitas pessoas estão vivendo, inclusive dentro da igreja. É uma pena eu falar isso. Falo aqui com muito temor, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Muitas pessoas estão trocando a fé por uma pílula. Você vai no médico e fala, eu estou para baixo, doutor. Aí o doutor, toma aqui uma pílula para você ficar para cima. Doutor, eu estou agitado, toma aqui uma pílula para você ficar para baixo. É ou não é? É assim, querido. É triste eu falar, mas é verdade. É pílula para tudo. Chega uma hora que dá um curto-circuito, um bug em você, que não tem mais nada para fazer. Por quê? Você está substituindo a fé, a inteligência, por uma pílula. Por quê? Porque as pessoas querem uma mágica. Tire esse problema de mim, é isso que elas querem, mas não funciona assim. Deus não faz mágica. Ele nos deu um manual. Às vezes o cara passa 30 anos no pecado e quer que uma noite na igreja resolva o problema. Não é assim, querido. Eu vou repetir, Deus não faz mágica. Ele nos deu um manual. Não existe fórmula mágica. Existe um manual. Se você seguir, vai acontecer. Se você não seguir, vai ficar à deriva. A vida tem seus desafios. Não existe vida perfeita. Você pode ter Jesus, pode ter o Espírito Santo, pode ter o melhor pastor. Mesmo assim, você vai passar por lutas. E não são poucas. São muitas. Às vezes até mais antes de você ter Jesus e o Espírito Santo. Você vai passar por injustiça. O mundo não é justo, viu? Quem governa esse mundo não é justo. Gente boa sofre. Gente ruim, às vezes, parece que prospera mais do que a justa. Mas eu quero te dizer que a Bíblia fala do fim do justo e do injusto. Então por que você vive se comparando com o injusto? Viva como quem já sabe o fim da história. Você sabe o fim da história. Você sabe o que vai acontecer se você permanecer justo. Não importa quem está do teu lado, quem prospera, quem deixou de prosperar. Você não pode viver inquieto, é disso que eu estou falando, comparando a sua vida com as outras pessoas. Não se entregue aos sentimentos que os problemas dessa vida trazem a você. Essa preocupação que te consome, faz você perder o principal. Jesus falou do principal. Buscai, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus. Quer dizer, o reino de Deus é muito mais importante e muito mais relevante do que as suas necessidades. Deus não inverte necessidade. Necessidade ele supre. O que ele inverte é no seu propósito. É no chamado que ele faz na tua vida e através da tua vida. Anota isso. Você está em paz com Deus, a sua salvação é muito mais importante do que a sua necessidade. Se você morrer agora, hoje, você é salvo. Tem pessoas que entram em parafuso se fazer essa pergunta. Tem pessoas que não têm a convicção e fé para responder. Por que essas pessoas fazem cara de paisagem? Porque ela só está ligada no agora, no presente, olhando para a terra. Ela não olha para o céu. E Jesus, Paulo falando, inspirado, olhai para as coisas que são do alto e não as que são da terra. Se ocupa a tua mente com as coisas do céu. Como eu coloco Deus em primeiro lugar? Sendo justo. E aqui eu vou dar a solução para você não viver ansioso, colocando Ele em primeiro lugar. Quando você coloca Ele em primeiro lugar, as coisas começam a mudar ao teu redor. E quando você começa a ser justo, você materializa isso. Quando você confessa o engano, você materializa isso. A traição. Quando você compra e paga, você está colocando Deus em primeiro lugar. Se você se preocupar e se ocupar com Deus em primeiro, isso vai mudar o teu estilo de vida. E como é que a minha vida muda quando eu coloco Deus em primeiro lugar? Sabe esse namorado ou essa namorada que ainda não se decidiu por Jesus? Você precisa fazer a sua decisão, ou ela ou Deus. Sabe esse emprego que faz toda noite você cair no pecado? Você precisa fazer um propósito e sair daí e procurar outro emprego. Colocar Deus em primeiro lugar, irmãos, tem renúncia, tem não. Não é só falar da boca para fora.
Porque na prática, seu marido ou sua esposa está em primeiro lugar. Seu namorado está em primeiro lugar. Seu emprego está em primeiro lugar. Posso confirmar isso? Às vezes você vai com febre trabalhar, mas você não vai com febre para o culto. Você fica em casa. Então quem está em primeiro lugar na sua vida? Você não engana a Deus nem o diabo. Você talvez está se enganando. Se você quer buscar Deus em primeiro lugar, não coloque a sua vontade à frente da vontade de Deus, querido. O que Deus promete, Ele vai cumprir. O que Deus promete para você, se você buscar Ele cumpre. As demais coisas, é isso que Ele está prometendo, as demais coisas. Se você me buscar, o Beni, as demais coisas eu vou acrescentar na tua vida. E é isso que Deus quer deixar para o teu coração, você que está ansioso pelas coisas, pelos cuidados do mundo. Deus está dizendo nessa tarde, as demais coisas eu quero acrescentar na tua vida. Você só precisa buscar eu em primeiro lugar e praticar justiça. Praticar justiça é dar ao outro que lhe é de direito. Se você praticar o teu dever, alguém vai praticar o teu direito. Olha isso. As demais coisas serão acrescentadas. Quer dizer, quando você menos esperar, vai chegar. E aqui eu vou terminar. Deus sabe dar para você. Deus sabe surpreender você. Se você agradar a Ele, Ele vai acrescentar na sua vida até o que você não pediu. Como eu venço minhas ansiedades? Buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Eu oro ao Senhor, que Deus te dê graça para entender, para renunciar, para abrir mão de algumas coisas e depositar sua confiança, a sua crença, não no que você tem, mas em quem você tem. Quem é o Senhor da tua vida. Deus te abençoe.